E aí, pessoal, maravilha? Tudo jóia? Então, continuando as nossas aulas de comunicação, marketing, design. Hoje o tema da aula é posicionamento. É inevitável que a gente desse continuidade nesse ponto, porque posicionamento em marketing, em comunicação, é o que se procura hoje para... Não há outra coisa a se procurar no mundo do marketing, da comunicação, hoje, que senão um bom posicionamento para, tornar o seu cliente leal, não mais fiel. E que será motivo de uma próxima aula, essa diferença entre fidelidade e lealdade em relação ao consumidor final, tá? Então, posicionamento, na definição do Al Ries, que até escreve um livro que se chama Posicionamento, a Batalha pela Sua Mente, na definição dele, posicionamento é o espaço que a empresa, produto ou serviço ocupa na mente do consumidor. Então é uma definição simples, bacana e que eu acho muito razoável que nós mantenhamos esse conceito de posicionamento. Então, nesse sentido, eu acho que começar a refletir de posicionamento frente a essa proposta de tipo, o que é o espaço ocupado na mente? Resumindo, é o que o consumidor pensa da empresa, do produto ou serviço. E como é que ele chega a esse pensamento? Aí é que entra o nosso papel, né? Aliás, o nosso papel entra, que eu sempre falo, tanto para os meus alunos quanto para os meus clientes. O nosso papel tem que ser de dentro para fora, né? Então, posicionamento, eu sempre coloco eu faço um comparativo com um posicionamento ser igual a uma promessa, né? É aquilo que a empresa promete para o consumidor final, né? Então, só que essa promessa, para ela ser crível, para ela ser genuína, verdadeira, primeiro, ela tem que ser cumprida. Isso, inevitavelmente. Não pensem que hoje em dia é um luxo, tá? Falar assim, não, eu cumpri aquilo que eu prometi enquanto empresa, produto ou serviço. E mais do que isso, ela tem que ser uma promessa feita de dentro para fora. O que eu me refiro nesse sentido? Sempre quando eu vou reposicionar uma empresa, ou posicioná-la quando está nascendo uma empresa, um produto, um serviço, nós estamos tanto posicionando ou como reposicionando no mercado, eu começo já explicando logo de cara. Eu falo, olha, tem que ser de dentro para fora. Principalmente nos tempos de hoje. Eu acho que hoje a gente não deve nem mais, quando vier falar assim, a gente fala sobre marketing 4.0, a indústria 4.0, cara, é um mundo 4.0, A gente não pode mais ficar preso a uma ideia meio que fatiada da ideia de marketing e comunicação. Às vezes parece que a gente está falando de marketing e comunicação, parece que a gente fala de um mundo paralelo, Parece que a gente fala de uma coisa que não é tangível à vida das pessoas, muito pelo contrário. A comunicação e o marketing é o que faz justamente essas relações cotidianas. Minha filha agora há pouco, minha filha tem 8 anos, tá aqui do meu lado, assim, brincando bonitinha, princesa? E ela falou, eu tava ali na cozinha, e ela falou pra mim, assistindo televisão, e falou assim pra mim, tem uma vontade de tomar cerveja. Cara, eu tava ali na cozinha, lavando louça. Aí eu, de boa, assim, perguntei, por que você tava afim? Por que você... 8 anos, cara. Por que você tava com vontade de tomar cerveja? Por que foi mesmo, filho? Por quê? Pode falar alto. Porque ela achava que tinha gosto de guaraná. Da onde que ela tirou isso? De um posicionamento muito bem feito. Quando que ela viu as propagandas de cerveja? Na televisão, no intervalo de um filme que estava dando na Rede Globo na temperatura máxima. Horário matutino, começa às 3 horas da tarde, vespertino, perdão, horário da tarde, às 15 horas um filme para a família, filme sobre monstros, criaturas, filme de infanto-juvenil, assim, E no intervalo deste filme, o que aconteceu? Propaganda de cerveja. Dito esse posicionamento neste momento para quem estava assistindo,
né? Então vejam só, eu perguntei, na mesma inocência que ela, veio e deliberou essa colocação, né? Que ela falou isso, deu vontade de tomar cerveja. Falei, por quê? Porque ela parece, né? Porque ela deve ter o gosto de guaraná, né? Então vejam, uma criança de 8 anos tem a percepção cotidiana sobre consumo, né? Então nós, profissionais de marketing, não temos que fatiar o marketing, tirá-lo da sociedade. Vejam só como ele é contido nessas relações. O marketing, a comunicação, ela está presente diariamente nesses processos. Então é muito importante que se fale disso de uma maneira ampla, aberta, sempre assim, que nós façamos o possível para que o marketing e o nosso trabalho de marketing seja cada vez melhor, seja cada vez mais ético e principalmente que ele, quando com a ferramenta de posicionamento nas mãos, ele venha a prometer algo que venha a se cumprir, tá? Ele venha a prometer algo a se cumprir. Poxa, então o que nós faremos para que as empresas venham a cumprir as promessas, né? Se você está dizendo que a gente pode fazer esse comparativo, né, do que é posicionamento, já que são promessas. Só que esse posicionamento, se essa promessa ela é cumprida, eu começo a realmente pensar sobre aquilo. Então, quando a empresa me disse que ela era a mais rápida, a mais macia, o produto era o mais gostoso, mais, enfim, qual for o posicionamento. E vejam, posicionamento não é uma coisa que se escolhe assim, joga para cima, sei lá, você é o meu posicionamento, a gente chega ao posicionamento. Nós não simplesmente escolhemos qual posicionamento o nosso produto, empresa ou serviço deve ter. Nós chegamos a ele frente ao estudo de mercado, né? Quais as opções, quais as linhas que os concorrentes, diretos ou indiretos, tá? Vamos sempre lembrar dessa ideia também de concorrente direto ou indireto. Vamos rapidamente explicar, que eu já tinha falado que eu ia falar disso. Concorrente direto é aquele tipo, refrigerantes, Coca-Cola e Pepsi, beleza? Concorrentes indiretos, né? Então seria Volkswagen e CVC. Fala assim, poxa, como assim Volkswagen e CVC? Uma é agência de viagens e a outra é fabricante de automóveis. Então no final do ano a pessoa vai decidir se escolhe entre trocar de carro ou fazer aquela viagem, que mais ou menos se equipara no valor. Essa é a ideia da concorrência indireta. Rapidamente, só para a gente não se pontuar, não se debruçar sobre isso, mas é isso, tá? Concorrência indireta, nós também temos que nos atentar a ela. A gente não pode só ficar preso à concorrência direta. Lógico, a concorrência direta é o que nós principalmente estudaremos depois de já ter estudado o consumidor. Lógico, lembra do mercado, como é que eles formam. Então, quando eu falo para se posicionar, tem que chegar-se a um posicionamento, a gente não escolhe. Então, estudar aquela ideia de mercado, né? Concorrente, consumidor e a sua própria empresa, produto ou serviço, para a gente conseguir posicionar o produto, a empresa ou serviço no mercado, fazer com que o consumidor final venha a pensar aquilo que nós desejamos, aquilo que nós chegamos ao que ele deveria pensar. Com promessas reais. Promessas reais. Não cabe mais, hoje vejo, sempre que a gente fala de marketing, a gente não vive mais, já há algum tempinho, tá? Não é hoje não, é novidade isso que eu vou colocar. Já tem um tempinho que nós não vivemos mais batalhas de produtos, e sim batalhas de percepções, né? Pode perceber mesmo, eu sempre fico muito atento a essas relações de como as empresas têm se posicionado no mercado. Quando eu falo sobre que não é mais batalha de produtos, sim batalha de percepções, podem perceber nas propagandas, vê a da Coca-Cola que está veiculando agora, que está veiculada nessa bissemana, nesses 15 dias últimos aí, ela fala sobre, a promessa dela é tipo a integração entre as pessoas, entre as línguas, entre as comidas, né? E até acho que o título, se eu não me engano, é Vamos Comer Juntos. Quer dizer, vejam só, eles vendem bebida, né? Só que tipo de bebida é essa? Né? Que tipo é isso? Então, promovendo a interação entre as pessoas. Uma propaganda agora da Chevrolet, da General Motors, que falava sobre preconceito, vinha se colocando, e o slogan era
reconquiste a cidade, tipo, reconquiste a sua essência como pessoa, um negócio bem pessoal, né? Então, assim, são percepções que eles estão demonstrando das empresas, né? Não são produtos, eles não estão mais falando, ó, a Coca-Cola mata a sua sede, sabe, a eficácia do produto em si, a Chevrolet tem um carro confortável, não dá mais, né? Nós chegamos a um patamar tecnológico onde os produtos estão completamente equiparados, né? Estão completamente equiparados. Assim, é muito difícil que nós tenhamos hoje uma concorrência, digamos, técnica, né? Digamos, sabe, concreta a respeito. Concorrência, eu me refiro a posicionamento, onde essas empresas venham a se posicionar de uma maneira concreta. Falar assim, ó, o nosso é melhor porque tem tal componente X, que é o exclusivo nosso. Cara, são poucas empresas que saem, na cabeça agora não me vem nenhuma que venha falar assim, ó, peraí, o nosso posicionamento é assim porque o produto é melhor. Né? A gente fala sobre Apple e Samsung, é um bom exemplo para a gente relatar essa relação. Né? Poxa, a Apple se deu super bem porque era e é, né, na minha opinião, aí ao pensamento, né? Quando eles vieram se colocar com essa ideia de computadores pessoais, computadores melhores, tecnicamente melhores, né? Hoje eles fazem, o grande foco deles são os smartphones e afins, né? Agora, né, mercadologicamente falando. Quer passar? Pode passar, filho. Né? Então, a Apple e a Samsung já tem gente que vem com uma ideia muito relativa em relação à qualidade eu não sei mais se a Apple é tão tecnicamente melhor que a Samsung. Eles conquistaram o meu pensamento, né? O que eu penso sobre eles é que tecnicamente, né, a promessa deles realmente é melhor. Né? Entenderam? Então, só que já tem gente que não tem esse pensamento conquistado, esse posicionamento não tem tanta necessidade assim de ser coexistente, tá? Então, sempre que a gente pensar em posicionamento, falar assim, como que eu vou colocar isso no mercado? Né? Vamos achar realmente, quando eu me refiro a prometer, né, a prometer de verdade, cumprir promessa, ser uma empresa, um produto ou serviço eficiente no seu posicionamento, é ir de dentro para fora. Então, vamos lá, não dá para você falar que o seu produto é ecológico, ou o seu serviço, a sua empresa pensa na natureza, se, cara, de dentro para fora você não faz isso. Mas, hoje mesmo, no intervalo do mesmo filme, né, uma propaganda da Omo, do sabão em pó, zero corante, um sabão em pó ecológico, um sabão líquido, né? Sabão líquido ecológico, com uma embalagem, não sei se o plástico, eu vi pela televisão, tá? Vou colocando agora para vocês, o posicionamento é aquilo como consumidor, como espectador, como as pessoas, não só no caso da televisão, mas como em todas as mídias sociais e tal. É bom até relembrar isso. Parece que a gente fala de algumas coisas de marketing e parece que de repente a gente, não, isso não usa mais porque o marketing digital, cara, marketing, tá? Depois a gente vem falar também sobre isso, sobre essa separação que ainda tem muita gordura para queimar, vamos chamar assim, mas parece que separaram o mundo do offline e do online. Vamos tomar cuidado com isso, pessoal. Vamos tomar um cuidado enorme com isso, porque parece que a gente tem dois tipos de marketing a serem feitos, né? O marketing, eu sou especialista em marketing digital. Cuidado com isso. Seja especialista em marketing, né? E utilize o marketing digital. Eu gosto muito de uma definição do professor Edgar Almeida, quando falam para ele, né, quando perguntam para ele sobre isso, ele fala assim, quando nós só tínhamos o marketing impresso, por exemplo, né, antes da eletricidade que promoveu o rádio e a televisão, quando chegou o rádio e a televisão, ninguém começou a teorizar sobre agora a era do marketing elétrico, né? Então, para nós, da minha geração, é muito legal ter visto a internet chegar, ter visto as redes sociais ganhar essa dimensão, porque nós vemos meio que pela vitrine, lógico, usamos, somos consumidores dessas ferramentas, somos também, mas nós temos a potencialidade de entendê-las como ferramentas apenas, né? E lógico, vocês alunos, ou pessoal que está se renovando no mercado, até falar nisso, né, falar do pessoal que está se renovando no mercado, se uma galera ficou meio chateada com o negócio do beija-flor, relaxa, todo mundo é beija-flor, todo mundo começa beija-flor. Eu me refiro à aula na qual eu perguntava a você, beija-flor.
todo mundo começa a beber a flor. A grande diferença é continuar sendo, principalmente no mundo 4.0, como a gente se refere hoje, onde a interação entre as construções de posicionamento são inevitáveis de uma empresa que se fala de promessa de dentro para fora. Tá? Então, posicionamento que é o que o consumidor pensa sobre a sua empresa. Né? Só que hoje não dá simplesmente para você falar para o cara, pense isso de mim. Tá? Lógico, os canais, você tem que chegar, você tem que falar onde ele está. E hoje é muito fácil, muito mais fácil saber onde ele está, quem ele é. É só abrir um patrocinado lá numa rede social, no Facebook, por exemplo, a precisão, né, a nichificação, o nicho, a ideia de nicho, né, é fantástica, né? A gente consegue falar precisamente com essas pessoas. Então a promessa, tem que ser muito mais real, ela tem que ser muito mais tangível. Né? Eu lembro até uma propaganda da Knorr, da Unilever, na qual é proprietária da marca Knorr, onde ela vinha se equiparando, procurem até no YouTube aí, por favor, quem conseguir, ela vinha se equiparando sobre as pessoas terem preconceito com ela, tipo, pobre Knorr, nós somos tão, coitado de nós, né? Eles se colocavam como sofressem preconceito por serem industrializados, sabe? A propaganda fala, e eles se equiparavam a relações de gênero, relações raciais, né? E é um tipo de posicionamento, né? Uma briga por posicionar-se e falar assim, olha, não. E eles falavam na letra tinha uma música de fundo, eles falavam assim, não é porque nós somos industrializados que nós não somos bons, sabe? Então olha só a tentativa, eu chamo de desespero, mas no caso dessa propaganda em si, a proposta em si falar, olha, por favor, nós não somos maus, nós somos legais. Só que essas promessas têm que ser de dentro para fora. Então a gente sabe que o Unilever e produtos assim massivos estão se esforçando para realmente cumprirem suas promessas e deixarem de terem tanta nocividade no ciclo do seu produto, desde a extração até o descarte final dos seus produtos. Mas enfim. Então, posicionamento é o que o consumidor vem a pensar. Então, imaginem só a quantidade de coisas que vai fazer o consumidor realmente pensar que a sua promessa é válida. Primeiro, cumprir a sua promessa. Isso é a lógica, não tem outra coisa a fazer. E segundo, de dentro para fora. Tem que ser uma promessa real. Tá? Então, falou que é assim, de dentro para fora. Quando eu me refiro à empresa, se o produto ele é ecológico, 100% sustentável, vocês têm que ter na empresa, lá dentro, programas que façam com que as pessoas pensem de maneira sustentável, nas suas casas, sabe? É um posicionamento, de núcleo mesmo, sabe? De expansão nuclear, assim, nessa relação de fazer com que o posicionamento ele funcione muito bem. Hoje está muito fácil de falar com as empresas. Pra vocês terem ideia, eu lembro na faculdade fazer um exercício que era sobre posicionamento, que era falar com as empresas. O que nós tínhamos que fazer? Mandar cartas. Não tinha, sério, verdade. Mandar cartas para as empresas, até hoje. Uma foi a Volks e a outra, se não me engano, era Gessilever na época. Né? Até hoje não responderam, né? Porque a gente tinha caixa postal para falar com os caras. E foi uma cartinha feita na faculdade mesmo, mas com nome pessoal e uma colocação plausível, assim, tá? Hoje você consegue falar com essas empresas, né, ali, você tem até essa programação de tempo de resposta. Então esse tempo de resposta também faz parte do que as pessoas vêm a pensar sobre seu produto, sua empresa ou serviço. Então hoje são inúmeros os fatores que ajudam a construir um posicionamento real, bom, né, de dentro para fora e crível, né? Então vamos lá, prometeu, cumpriu, e de dentro para fora, tá joia? Eu lembro que na última aula eu me esqueci, né, da bibliografia da aula, beleza? Que era sobre não termos preconceito de consumo. Pensa nesse livro aqui, né? Mad Men e a filosofia. Por que esse livro para falar sobre preconceito de consumo, coisa do gênero? Gente, Mad Men é uma das séries que conseguiu escrachar o mundo na realidade, assim, em todas as camadas, ele atinge todo mundo. E esse livro eu acho que fala muito bem sobre essa ideia, ele discerne o mundo, assim, principalmente as relações na área da comunicação, do consumo, é bem legal, porque eu tive a honra de ganhar dos meus alunos queridos, do Oscar Rafael, do Caio e da Cris, um beijo para vocês, né? E para a aula de hoje de posicionamento, né, o livro que eu indico, nem precisa ser, lógico, o posicionamento, a batalha pela sua mente do All Rise,
é o lógico, mas esse daqui é o livro que eu indico para a aula de hoje, as 22 consagradas leis de marketing do Al Ries e do Jack Schultz, beleza? Hoje a aula se estende um pouquinho, né, mas é só por conta de um assunto que é necessário que seja falado nesse tom mesmo, com essa quantidade de informações, tá bom? Maravilha, então posicionamento, é isso. Prometeu, cumpriu, de dentro para fora, tá joia? Grande abraço a todos, valeu!